Graça e paz, meus irmãos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8. Vamos fazer novamente a leitura do texto lido ontem à noite, do verso 26 até o verso 40. Atos 8, 26 ao verso 40. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ler? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a assentar junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Filipe respondeu: É lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Amém. Vamos orar pela mensagem, amém? Querido Pai Celestial, nesta manhã estamos aqui para nos entregarmos à Tua pessoa maravilhosa. Amém. O Senhor é aquele quem foi à cruz por cada um de nós. Ali na cruz, o Senhor se fez maldito. O Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. Senhor, como não Te louvar? Como não Te adorar? Como não render louvores a Ti? Senhor, estamos aqui nesta manhã, não, Senhor, para falarmos de nós mesmos, mas falar daquele que fez tudo por nós. Este é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Senhor, somos gratos a Ti. Não temos palavras para expressar a nossa gratidão à Tua pessoa. Senhor, nos conduza nessa manhã para vermos a Tua pessoa. Espírito Santo de Deus, nos conduza para glorificarmos o Filho Jesus Cristo. Senhor, nós Te amamos. Senhor, nós engrandecemos a Tua pessoa. O Teu precioso nome está acima de todo nome. Glórias ao Teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, como é sabido de todos, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e na noite de ontem
nós falamos a respeito de Felipe e Eunuco, dos versos 26 ao 40. Todavia, hoje ficou a segunda parte para nós falarmos, que é a respeito do verso 36 ao 40, que o tema vai ser o batismo do eunuco. Amém. Mas, para chegarmos na parte que nós precisamos falar hoje, eu vou recapitular um pouco, um breve resumo da mensagem anterior de ontem à noite. Amém? Mas, se você não estava aqui ontem, eu convido você a entrar no canal da igreja, para você pegar 100% na íntegra a mensagem e os seus detalhes. Nós não vamos abordar 100% dos detalhes falados ontem, mas fica o convite para você entrar no canal e escutar a mensagem. Amém? Mas, todavia, nós vimos que no verso 26 lido, Felipe ele recebe um chamado de Deus. Deus faz um chamado a Felipe, e este chamado foi por intermédio de um anjo. Um anjo veio e trouxe uma informação, uma notícia a Felipe. Amém. E o anjo aqui, como nós vimos, a palavra anjo no original grego é angelos, que significa mensageiro ou aquele que importa uma notícia. Então esse anjo ele veio portando uma notícia de Deus para Felipe. E a notícia era a seguinte: Felipe, levanta ou dispõe-te, saia aí do norte de Israel, de Samaria, onde Felipe estava, e vai para o sul de Israel, que é a cidade de Gaza. Felipe tinha este recado e tinha um detalhe nessa informação: o caminho vai estar deserto. Essa era a informação. Mas contextualizando um pouco, nós vimos na mensagem da semana retrasada que Felipe estava em Samaria. Felipe estava ali em Samaria pregando. E Felipe ali pregando a respeito de Deus, do reino de Deus. Houve conversões. Nós vimos a respeito de Simão, o mágico que não havia se convertido de maneira verdadeira ao Senhor Jesus Cristo, não recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador. Então tudo ali naquele momento estava acontecendo em Samaria. O Evangelho tinha chegado a Samaria, cumprindo aquilo que Jesus havia dito no capítulo 1, verso 8, de que o Evangelho sairia de Jerusalém, aonde eles seriam testemunhas de Jesus, iria para Samaria, para toda a Judéia e até os confins da terra. Então o Evangelho chegou aos samaritanos, aquele povo desprezado, o judeu que se achava melhor, que olhava o samaritano de nariz em pé, agora tem que olhar o samaritano com igualdade, porque o Evangelho não é para uns e outros não recebem. O Evangelho é para todos. Amém. E este Evangelho alcança o povo samaritano. Então nós sabemos que Felipe estava ali. Felipe era, talvez, como nós podemos ver, e com certeza, o primeiro a pregar ali em Samaria. Então ele tinha a sua responsabilidade ali. Em Samaria tudo estava acontecendo ali. Mas o Senhor fez um chamado a Felipe para ele sair de onde tudo estava acontecendo, onde ele tinha uma grande responsabilidade, ir para o sul e ainda mais no caminho deserto. Perceba o contraste de situações opostas aonde ele estava. E nós falamos ontem, muitas vezes nós passamos por caminho de desertos também, caminhos solitários, caminhos que nós olhamos agora e não encontramos talvez a saída deste caminho, ou talvez não encontramos a conclusão do porquê estamos passando por este caminho. Felipe precisou passar também por um caminho de deserto, mas esse deserto não foi um deserto qualquer, foi um deserto com propósito. Felipe tinha um propósito. Você talvez está passando também por um caminho de deserto e não entende. Saiba que Deus tem um propósito nesse caminho. Neste caminho de deserto que você talvez esteja passando e não compreende neste momento, você no final
sairá mais forte do que você entrou. No final você olhará para Jesus, para Deus e glorificar. Vai glorificar Ele porque você vai ver a mão poderosa dele te sustentando. Filipe sai ali de Samaria, Filipe vai em direção a casa, num caminho deserto, e eis que no verso 28, nós vemos, no verso 27, diz o seguinte: eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candãs, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Aqui nós vemos o propósito de Filipe. O propósito de Filipe era encontrar um homem, mas não somente encontrá-lo, falar a respeito de Jesus, levar o evangelho a esse homem, e esse homem se converter, ter uma mudança de vida. Este homem não somente se converter e aceitar Jesus, mas também se batizar. Este era o propósito de Filipe. Então este homem é encontrado, o eunuco etíope. Eunuco, como nós falamos, não é o nome dele. Eunuco é um título dado por duas circunstâncias. Nós vimos, primeira circunstância, alguém que é castrado recebia esse título de eunuco. Porém, com o passar do tempo, eunuco também foi um título dado para aqueles que exerciam um alto cargo na sociedade. Então não necessariamente este homem precisaria ser castrado, apenas ele ter também um alto cargo na sociedade, ele levava esse título. E aqui nós vemos o seu título, o que ele exercia na sociedade. Ele era um alto oficial da rainha de Candance, da Etiópia. Candance, nós vimos também, não é o nome da rainha. Candance era um título dado a uma dinastia de rainhas guerreiras lá da Etiópia. Então havia uma rainha, ela tinha o seu mandato, depois elegeria outra rainha e também receberia esse título de Candance. Então não é o nome. O nome nós não sabemos, a Bíblia não registra, e isso não é importante. O que importa aqui, o sentido, é que o Evangelho chegou a um homem. E este homem, o eunuco etíope. Então no verso 28 aparece o seguinte: estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Mas ainda no 27 diz o seguinte: este homem veio adorar em Jerusalém. Este homem, esse etíope, ele saiu lá da Etiópia, do sudeste da África, e veio em direção a Jerusalém. Caminhou por quilômetros e quilômetros de distância, numa carroça puxada por bois, levando talvez semanas ou meses até chegar em Jerusalém para adorar a Deus. Este homem pagou um alto preço para adorar a Deus. E a adoração em Jerusalém, como vimos, precisava de duas coisas: a entrada no templo, precisava entrar no templo. Para o judeu naquela época precisava entrar no templo, a adoração era dentro do templo, e precisava realizar um sacrifício. Nós vimos também que Deuteronômio 23:1 nos apresenta a lei de Moisés, que ali está escrito que todo aquele que tiver o seu testículo cortado, aquele que for castrado, não pode entrar no templo, na Assembleia do Senhor. Então aqui também nos mostra que este homem não era um eunuco castrado, mas sim um eunuco que de fato exercia um alto cargo na sociedade. Então este homem veio adorar. E o que isso significa para cada um de nós? Significa que esse homem pagou um alto preço saindo de um lugar tão distante, numa carroça, para adorar a Deus. E às vezes eu e você não queremos pegar o nosso carro confortável, com bancos, com airbag, com ar-condicionado para adorar a Deus. Somos cheios de desculpas, cheios de tantas coisas que nós não queremos pagar um alto preço. Pagar um preço para quem pagou algo que eu e você juntos, se somassem, não poderíamos pagar. A cruz de Cristo, ali o Senhor pagou um alto preço por nós. Este homem sai de tão longe, paga um alto preço, em estradas que nós não sabemos, em situações de deserto, correndo risco de vida, numa carroça, numa lentidão, e ele veio adorar a Deus.
Será que nós temos adorado o nosso Senhor da maneira correta? Será que você tem dado o seu melhor a Deus na adoração? Nós vimos aqui em uma das mensagens da importância de nos congregarmos. E a importância de nos congregarmos, de nos juntarmos aqui, visa algo. Qual é esse algo? A adoração a Deus. Você não entrou neste local aqui para conversar com o seu irmão apenas. Você veio aqui para adorar. Essa é a sua prioridade. Conversar, nós podemos conversar a qualquer momento depois da reunião. Então, se você está aqui, se eu estou aqui, o nosso coração visa uma coisa: adorar o nosso Deus. Mas de qualquer maneira, não. Dando no nosso melhor a Deus. Eu pergunto para os irmãos: ele merece? Sim. Aleluia. Então esse homem, ele foi até Jerusalém adorar. Então vemos aqui no verso 28, como lemos, o seguinte: estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha. Este homem estava no seu carro, no seu caminho, no seu trajeto, lendo a respeito do profeta Isaías. Nós falamos ontem, será que Filipe lia pensamento para saber que esse homem estava lendo o profeta Isaías? Não. Será que ele tinha um ouvido de tuberculoso para escutar que ele estava ali lendo o profeta Isaías? Não. Nós vimos ontem que no contexto histórico, as pessoas que tinham acesso à leitura, e eram poucos, eram as pessoas da nobreza, eles liam murmurando em voz alta, porque eles acreditavam que ler em voz alta você conseguiria assimilar melhor o que estava lendo, você conseguiria compreender melhor o que estava lendo. Então, de fato, ali Filipe escuta, porque este homem está lendo em voz alta. E este caminho era um caminho deserto, não tinha muitos carros passando. E nós falamos a respeito do detalhe. Foi dado um detalhe de Deus para o anjo para avisar Filipe a respeito do caminho estar deserto. Se fosse um caminho lotado, cheio de carros passando para lá e para cá, ele iria se perguntar: e aí, quem eu vou? Qual carro vai? Então perceba como o nosso Deus, ele é um Deus detalhista. Ele é um Deus que ele faz tudo de maneira perfeita. Então ele vai, o Espírito Santo incomoda Filipe, avisa Filipe, fala o seguinte: aproxima-te daquele carro. Filipe aproxima daquele carro, e eis que Filipe faz uma pergunta para o eunuco. Qual foi a pergunta? Você entende o que você está lendo? Você compreende o que você está lendo? Então o eunuco vira com uma resposta para Filipe: como é que eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? Então nós vimos que Filipe passa a ser o convidado do eunuco, e eles dois seguem viagem. Seguindo viagem, eles falam a respeito do trecho de Isaías. Vamos ver no verso 32. Os irmãos lêem para mim o 32 até o 33. Nós vimos qual foi o trecho lido ali pelo eunuco, e Filipe segue caminho explicando esse texto, e nós agora entendemos qual é o texto. O texto é de Isaías 53, que é do servo sofredor. Então, quando você está explicando para alguém, quando você está mostrando ali a palavra de Deus para uma pessoa, um recém-convertido, alguém que está escutando a palavra de Deus, eis que é natural surgir uma dúvida. Então surge uma dúvida no eunuco, e é uma dúvida muito pertinente.
qual dúvida era. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então a dúvida de Filipe é o seguinte: Isaías está falando de quem? Quem é esse homem que leva os pecados aí do povo, da nação? Explica para mim, Filipe. Filipe, nós lembramos, ele é um dos 7 diáconos que foi levantado, que eram homens de quê, novamente? Homens, os irmãos lembram? Homem de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então Filipe, ele tinha conhecimento das Escrituras. Então ele era alguém apto para explicar uma dúvida de alguém que tinha dúvidas sobre as Escrituras. Então Filipe explica ali no caminho uma dúvida que era uma dúvida não só do eunuco, mas era uma dúvida dos rabinos, dos judeus, naquele tempo e até os dias de hoje. Então, como falamos ontem, os rabinos e os judeus tinham 3 respostas para essa pergunta. A primeira resposta utilizada para eles, para essa pergunta de quem o profeta Isaías está falando, é a seguinte: a primeira resposta é: Isaías está falando de si mesmo. Isaías fala dele mesmo, porque se você pegar Isaías 53, ele já começa com uma pergunta: quem creu na nossa pregação? Então quem está pregando é Isaías, então ele está falando dele mesmo. Só que nós sabemos que essa resposta está errada, não é sobre Isaías. Isaías não fala de si mesmo. A segunda resposta dada, e a mais dada, como falamos, até os dias de hoje, que os rabinos e os judeus dão, é a seguinte: o profeta Isaías está falando a respeito da nação de Israel. É a nação de Israel que vai pagar o preço pelos seus próprios pecados. Mas também não é a resposta correta. A resposta correta é a terceira e a menos utilizada por eles. A resposta é: Isaías está falando do Messias. Amém. Está falando de Jesus. Aleluia. É Jesus que Isaías está falando. Amém. Ele é o servo sofredor. Aleluia. Então Filipe explica essa passagem para o eunuco, dizendo o seguinte: eunuco, aqui está falando de Jesus. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus sofreu na cruz. Ali por 6 horas Jesus foi pendurado na cruz. Nas 3 primeiras horas da cruz, Jesus sofreu a rejeição dos seus. Ele foi rejeitado pelos seus. O povo judeu o rejeitou. Aquela multidão que o seguia, maravilhado, aplaudindo ele pelos milagres, foi a mesma multidão que virou para ele e disse: crucifica. Foi a mesma multidão que falou: desça daí se tu és mesmo o Filho de Deus. Ali ele foi cuspido. Ali cravaram 2 pregos nas suas mãos. Ali colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Um soldado perfurou o seu lado com uma lança, e ali jorrou sangue e água. Ele, como um cordeiro mudo, se entregou voluntariamente. Ele não abriu a boca, apesar de estar indo para a morte. Pelo contrário, ele marchou de maneira resoluta, como um rei caminhava para a sua própria coroação. Este é Jesus. Eunuco, este é Jesus. Aquele que pagou os pecados de toda a humanidade. Aquele que se fez maldito. Aquele, como diz o Salmo 22, se fez verme. Isaías 53:10 diz que o Pai agradou moê-lo. O Pai moeu o seu Filho na cruz. Ali na cruz, nas últimas 3 horas, o Filho precisou aguentar a ira do Pai. O Pai virou as costas para o seu Filho. E virou as costas para o seu Filho porque ali o Pai não olhava para o seu Filho e enxergava o seu Filho. Ali ele enxergava o seu, o meu, o nosso pecado.
O pecado de toda a humanidade estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ali ele fez um sacrifício vicário na cruz. Era para eu e você estar naquela cruz do meio, não ele. Então nós vemos que Filipe explica Isaías 53 para este homem. Este homem tem uma reação, este homem tem uma ação. Qual é a ação deste homem? Por crer de fato em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Amém. Qual é a reação deste homem? A reação deste homem nós vemos no verso 36, que diz o seguinte: seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar aonde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração? E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Irmãos, aqui há uma reação verdadeira e genuína de um convertido. Aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, que reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, ele tem uma ação, a ação de querer ser batizado. Esse homem quis ser batizado e perguntou: o que me impede de ser batizado? Tem algum empecilho? Tem algum curso que eu tenha que seguir para ser batizado? Será que eu preciso agora me tornar 100% uma pessoa que Deus quer para que eu seja? Alguém perfeito, sem pecado, sem erros, para agora batizar? Não. Você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor? Ele é o seu Salvador? O que te impede? Qual é o empecilho? Nada te impede de ser batizado. Então este homem entende isso, e este homem quer ser batizado. Então os dois, seguindo viagem, eles param o carro em frente onde havia água. Segundo alguns historiadores, ali passava um mar. Se é rio, se é riacho, se é mar, não importa. O que importa é que tinha água, e que este homem no seu coração teve o desejo de ser batizado. Então os dois descem do carro, vão até ali, e ele, Filipe, batiza o eunuco. Eunuco é batizado, e acontece ainda algo extraordinário na vida deste eunuco. Este homem consegue ver a supremacia, o tamanho do poder de Deus, porque este homem acaba vendo Filipe ser arrebatado, mas aqui não é arrebatado, é transportado. Ele sai daquele local onde ele estava e é visto na cidade de Azoto. Então ele foi transportado de um lugar para outro, ele não foi arrebatado até Deus. Diferente aqui nesse caso. Então, aqui nós vemos que o eunuco segue o seu caminho. De que maneira? Como está escrito na sua Bíblia? Com júbilo, com alegria. Alegria do quê? Alegria de alguém que agora tem sentido na vida. A alegria de alguém que agora está experimentando a verdadeira paz que excede todo entendimento. Agora tudo faz sentido na vida deste homem. Agora ele tem um norte. Agora este homem de fato tem o Espírito Santo ali o conduzindo a todas as coisas. Este homem, o eunuco, sai de cena. Nós vemos que Filipe, ele é visto em Azoto. Azoto é uma cidade que hoje mudou o seu nome em Israel, é a cidade de Asdod, é a quinta maior cidade ali de Jerusalém, no sul, na região ali da faixa de Gaza. Então, nós vemos aqui no último versículo 40, que Filipe
ele depois foi visto em direção a Cesareia Marítima, onde ficava o quartel do imperador romano na época. Então ele foi visto o quê? Evangelizando, pregando, falando de Jesus, falando do reino, trazendo as boas novas da salvação. Essa foi a grande comissão que os apóstolos receberam, que você recebeu, que eu recebi, que todos nós recebemos. Qual é essa grande comissão? Ide, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nós já falamos muitas vezes, essa grande comissão não pode ser na sua vida e na minha vida a grande omissão. Nós não podemos ser omissos com esta grande comissão que Deus conta com cada um de nós. No capítulo 1, verso 8, ali nós somos chamados para sermos suas testemunhas. Você não é testemunho de si mesmo, você não é testemunho de outra pessoa, você é testemunha de Jesus. Amém? Amém. Então, como eu trouxe ontem, vou trazer ainda para finalizar algumas aplicações de todo este contexto. A que eu trouxe ontem eu trago novamente, que é a questão da soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Deus, ele tem o controle de toda a situação. Deus tem as rédeas da história nas suas mãos. Filipe, ele sabia. Filipe, ele tinha um entendimento, por ser um homem de Deus, que por mais que ele iria passar por um caminho de deserto, Deus jamais o abandonaria. Você também tem essa certeza de que Deus tem o controle de todas as situações? Amém. Talvez não faça sentido agora, talvez você esteja experimentando o deserto, mas saiba, Deus não te abandona. Ele está caminhando com você e no final você enxergará um propósito. Segundo, a obediência a Deus. Filipe, além de escutar a voz de Deus, de seguir o chamado de Deus, de entender a soberania de Deus, ele é obediente à voz de Deus. Ele foi obediente. Ele seguiu o caminho que Deus tinha para a vida dele. E a obediência aqui, eu e você precisamos sair sabendo de uma coisa: obedecer a Deus é desobedecer você. Obedecer a Deus é desobedecer você. Escutar a voz de Deus é não escutar a sua própria voz. Filipe não escutou, talvez, a sua própria voz, nós não sabemos, mas o que sabemos é que Filipe escutou a voz de Deus e ele obedeceu a Deus. Amém. A terceira, a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada, ela precisa ser espalhada. A palavra de Deus precisa ser pregada de maneira fiel. A pergunta de Filipe para o eunuco: você está entendendo o que você está lendo? Qual o eunuco responde o quê? Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Você vê que a importância de conhecer a palavra de Deus? Há muitas pessoas aí fora, assim como esse eunuco, sedentos, ansiosos por conhecer a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus. De quem é o papel de explicar a respeito da palavra de Deus? Sua, minha, nossa, da igreja, do corpo de Cristo. Mas você tem debruçado nas Escrituras? Você tem lido as Escrituras? Você tem compreendido as Escrituras? Amém. Se sim, você está apto também para ensinar. Amém. Mas ensinar de qualquer maneira? Não. De maneira correta. Sem tirar qualquer coisa desta palavra. E sem acrescentar também. O Espírito Santo já fez uma obra completa. Tudo que está aqui já foi revelado. Amém. O Espírito Santo é aquele que nos revela aquilo que já foi revelado. Não pode acrescentar e não pode tirar. Qual é a sua contribuição? Qual tem sido a sua contribuição? Você tem sido aquele que tem ajudado, clareado
respeito da Bíblia, ou você tem sido aquele que tem colocado dúvida na cabeça das pessoas? Se você tem colocado dúvida na cabeça das pessoas, você está indo na contramão das Escrituras e dos homens de Deus. E para finalizar, a importância do batismo. Este homem, o eunuco, ele entendeu a importância do batismo. O batismo, ele entendeu que era dar testemunho. Testemunho do quê? Testemunho de que ele de fato aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E o testemunho é para que alguém veja, alguém escuta. E quem é que vê? Quem é que escuta? As pessoas veem que de fato você não pertence a este mundo, mas você pertence a Jesus. Deus, ele vê. Satanás também vê. Os principados e potestades também testemunham e sofrem ao ver que você de fato não pertence mais a este mundo. E você pertence a Jesus, a tal ponto que eles olham para você e falam: esse camarada aí, essa moça aí não tem como. Tem algo muito maior, algo muito mais poderoso governando a vida dele. Eu não consigo tocar mais nele, porque você está salvo do mundo. Você está salvo do mundo. Por isso a importância de entendermos que precisamos dar testemunho de Jesus, porque fomos chamados para sermos a sua testemunha. Amém? Eu paro por aqui, entrego a reunião para os irmãos possam compartilhar, dar a sua porção, para que todos também possam compartilhar. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém.